Olá, minhas joias, tudo bem, pessoal? Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Plural com a Ciane. E hoje a noite está recheada de coisas maravilhosas, de informação, né? Tá muito linda. Quero agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham nas terças e quintas-feiras, das 20h30 até as 21h30. E eu quero falar hoje sobre nossos patrocinadores antes de apresentar os nossos convidados, tá bom? Quero falar sobre a NutriWay Suplementos, que está na Rua Manuel da Nóbrega, 219, Centro de Diadema. Também na Rua Clodomiro Amazonas, 886, no Itaim Bibi. Avenida Hélio Pellegrino, 743, Vila Nova Conceição. E Avenida Jurema, 286, Moema. Gente, a NutriWay Suplementos é um grupo incrível aí, como vocês podem ver. Tem bastante lojas, é o Neto. Neto, um beijo muito especial para você. Também quero falar sobre o Espaço Rana 7. O Espaço Rana 7 fica na Gaspar Ricardo 221, Centro de Diadema. É o espaço mais badalado de Diadema, porque é o meu espaço, né, gente? Então, você que quer ficar linda, maravilhosa, já sabe, marquem um horário e fiquem mais linda ainda. Também tem o restaurante Havaí, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro São Bernardo do Campo. Esse restaurante, ele tem mais de 30 anos no mesmo endereço. É um restaurante que tem bastante tempo lá, gente, enfim, tem mais de 30 anos, como eu falei, e o horário dele é das 11 da manhã até as 4 da manhã do dia seguinte. Então, você já sabe, está com fome à noite? Corra para o Havaí. Também tem a Criativa 3D Produções. Você que quer tirar fotos, quer guardar lembrança, gravar uma videoaula, gravar aulas, enfim, gravar curso, gravar um podcast, enfim, gente, qualquer coisa que você queira guardar, já sabe. Fala com o Delcio no telefone 11973223635. E fiquem muito mais felizes, né? Porque hoje, quem não está na mídia não está em lugar algum, tá bom? E eu quero apresentar para vocês hoje, meus convidados são o Helder Vilas Boas, a Ana Paula Figueiras e a Vanessa Nogueira. O tema do nosso episódio de hoje é saúde, estilo de vida e sentido, caminhos para viver melhor. Então, quero te apresentar toda essa galera, sejam muito bem-vindas. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Então, Olá, cada um pode se boa noite. apresentar, que o pessoal de casa estão olhando para vocês aí, quer saber quem que é. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vanessa Nogueira, quero saudar a você que está em casa. Muito boa noite você que nos acompanha, boa noite para toda a equipe. Eu sou psicóloga, atuo na cidade de Santo André, sou psicóloga clínica há 10 anos Uau, e maravilha. sou logoterapeuta também. Meu Deus. Membro da instituição da primeira escola de logoterapia no Brasil. Há 41 anos, a Associação Brasileira de Logoterapia está no Brasil hoje, na saúde, né? Nós temos Sim. uma sede lá. E é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Ciane. Imagina, eu que te agradeço imensamente por você ter aceito o convite, né? E obrigada também aqui ao Helder, né? Que ele fez nos proporcionou essa alegria, né? De te convidar também para fazer parte aqui, sentar na mesa e falar, que eu sei que tem muito conteúdo, muita coisa maravilhosa que vocês têm para falar também para o pessoal de casa. E você é a... Ana Paula, psiquiatra. Só não é a Arósio, gente. Figueiras. Sou psiquiatra também, sou de Santo André. Sou psiquiatra há 30 anos. Uau! Me Gente. especializei em saúde pública, em medicina do estilo de vida e em logoterapia também. Conheci a Vanessa nessa área, né, nessa linha. Essa caminhada, né? E hoje, né, a gente trabalha, divide aí alguns casos junto com o Helder, então Que legal. estamos aí. E eu sou o Helder Vilas Boas. Boa noite, pessoal. Sou personal trainer também em Santo André. E a minha especialidade é grupos especiais. Entre obesidade, terceira idade. Essa é a minha especialidade. E lembrando que o Helder ele já esteve aqui antes, né, gente? Mas ele prometeu que ia trazer a tropa de elite dele para cá, para compartilhar um pouco mais sobre estilo de vida, sobre saúde. E aqui estamos, né? Diretor, boa noite. Boa noite, Ciane. Boa noite, Helder. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Vanessa. Vanessa. É bastante gente hoje. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Boa noite, boa noite. E para começar, cada um, né, a gente já falou de apresentação, já se apresentaram, né, gente? Todo mundo já se apresentou, já falou. Mas eu quero fazer a primeira pergunta, antes do pessoal começar a fazer pergunta ali no chat, que a gente tem uma galerinha bem bacana ali também, que sempre está nos assistindo. Doutora Ana Paula, você une psiquiatria, medicina de estilo de vida e logoterapia.
como esses três campos, né, se complementam na prática clínica? Vou falar um pouquinho da minha história, por Sim. onde que eu cheguei, e eu acho que aí consigo te explicar. Sim. Sou psiquiatra há muito tempo, trabalhei com muitos casos graves, né, CAPS, entre droga-dependência. Então, a minha vida foi mais ou menos no serviço público e no consultório. Depois de um tempo, mais ou menos na época da pandemia, eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. E nessa minha transformação, de alguma forma, parece que o Instagram, né? A gente Sim. muda e o Instagram vai mostrando pra gente. É verdade. E foi onde eu conheci a MEV. A MEV é a medicina do estilo de vida. Hoje, no Brasil, há quase 10 anos. Não é nada muito novo, mas é uma medicina antiga, porque é a medicina da mudança de hábito. Então, não tem nada de muito diferente do que a gente já deveria fazer há muito tempo. No dia a dia aí já, né? E aí, me mudando, eu conheci a MEV e entendi que a gente tem técnicas para isso. A gente pode aprender. E eu fui sozinha mudando, mas entendi que eu posso ajudar meus pacientes a fazerem isso. E a psiquiatria, o que nós descobrimos aí também não muito tempo, é que as doenças inflamatórias crônicas geram e são também doenças psiquiátricas. Então, a partir da mudança do estilo de vida e de você ter hábitos saudáveis, você consegue tanto prevenir como ajudar a reverter as doenças crônicas, que são as doenças inflamatórias. E a psiquiatria está dentro disso tudo, né? A logoterapia veio junto da medicina do estilo de vida, porque eu fui entendendo que também não é só corpo, né? O ser humano não é só um corpo ambulante, né? Sim. E aí, quando eu vi que eu precisava, né, como médico do estilo de vida, a gente melhora hábitos e comportamento, né? Mas comecei a ver que também tem um ser humano aí dentro, né? Que a gente é biopsicoespiritual. Sim. E eu acho que assim, a logoterapia é meio que a cereja do bolo, é onde vai dar sentido a tudo isso, né? Não é só mudar, só fazer atividade física, ou só comer direitinho, para você ficar bem, saudável. E para quê? Né? Qual é o sentido disso tudo na vida, como missão, como pessoa, como ser humano? E aí, quando eu conheci a logoterapia, aí através da Vanessa, que ela já era logoterapeuta, e era uma colega que a gente já dividia casos, né, em comuns. Então, foi quando eu conheci, e hoje acredito que hoje é a minha missão como médica, como profissional. E você, Vanessa, sobre a logoterapia? A grande contribuição de Viktor Frankl no campo das psicoterapias foi essa realidade da dimensão espiritual, que nós não somos só somático, biopsíquico, mas temos uma dimensão profunda, a dimensão da pessoa. Então, quando a Ana Paula conheceu, ouviu sobre a logoterapia, imediatamente ela se encantou, me recordo. Por quê? Porque você olha a pessoa para além das suas patologias. Nossa, que bacana. Né? Você consegue enxergar a pessoa que está ali, porque a dimensão espiritual, ela nunca adoece. Né? Assim diz Viktor Frankl, nós podemos passar por inúmeras situações somáticas, mas a pessoa espiritual permanece ali. E claro, a pessoa é indivisível, a pessoa é integrada. Nós falamos no biopsico espiritual para assim, nortear, enfatizar. Contudo, é igual, vamos imaginar uma metáfora de um café com leite. Nós não conseguimos dividir quando unimos café, leite ou açúcar. Assim é a pessoa. Mas a pessoa tem uma dimensão profunda. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. É uma coisa da pessoa que está ali sendo convidada, convocada ao seu poder ser, ao seu dever ser. Seja na área da atividade física, seja na área da psiquiatria ou na psicoterapia. Nós mobilizamos isso na pessoa para que a pessoa espiritual venha para fora e entregue o melhor de si. O que a vida vai convidando, a pessoa vai respondendo. Nossa, que bacana, né? Diferente, né, diretor? Complexo. Mas meu interessante. Deus do céu. Elder, tudo bem? Tudo bom, Ciano? Como personal trainer, você está dia a dia nas pessoas, buscando saúde por meio do exercício, né? Quais são os principais desafios que você vê em relação à adesão de manutenção de hábitos saudáveis? O que eu falo para meus alunos, né? É a disciplina. Todo mundo, quando começa a fazer uma aula de personal ou academia, ele tem aquela empolgação. Sim. Então, assim... Só no início. Isso passa rápido.
Então, com a ajuda das minhas colegas aqui, elas fazem com que a pessoa entenda que você tem que ter uma disciplina, porque nem todo dia você está motivado para treinar. É verdade. Não tem como. Não existe um ser humano que está motivado a treinar todos os dias. Elas são minhas alunas, tá? Você tá brincando? Sério? Nossa, Há mais de sério? 4 anos. Elas são minhas alunas. Caracas! E ó, É que a gente se Somos conheceu. fiéis e eu odeio a atividade ó, a física. Vanessa me dá Ela trabalho, sabe viu? bem Ela, Escutou o que ela disse, diretor? Eu odeio atividade física. Não Você especificamente não, mas Não, especificamente a musculação. Sim, que é Eu adoro uma bike com agito, Ah, com você música, gosta. mas a musculação me mata. O que você faz pra motivar esse povo? tem que Helder? puxar a orelha todo dia dela. É o que eu falo para os alunos. Vem pro estúdio, que lá dentro do estúdio eu faço a minha parte. Passa essa barreira do desânimo, de não querer fazer, tem que passar essa barreira. Não tá com vontade, está chovendo, vai. Vai que lá a minha parte eu faço, como profissional. Por Lá você exemplo, vai treinar. Por exemplo, Ciane, assim, por exemplo, no consultório, quando eu vou falar de movimento, né? E o paciente, normalmente é isso mesmo. Odeio. Você vai me fazer caminhar, fazer atividade, né? Gente, é verdade. E eu acho que, assim, o mais importante, é claro, cada pessoa a gente vai mudando a partir do que é mais tranquilo para ela, né? Sim. Às vezes o movimento é péssimo, mas de repente melhorar o sono é mais fácil, então a gente começa pelo sono. Mas quando chega na hora do movimento, o que é importante para a pessoa entender como a gente faz disso um hábito, né? Porque essa é a questão, porque hábito ruim a gente tem um monte, né? Agora, os hábitos bons são mais difíceis. E a atividade física tem um problema, porque a gente não tem resultado na hora. É Né? verdade. Não é uma coisa que você já faz, tá ótimo. Pelo É um contrário, né? sofrimento Você atrás tem do outro. dores, você tem que ter verdade. horário. Então, a primeira coisa É uma disciplina mesmo, né, gente? que eu falo para o paciente é assim, crie um horário. Então eu vou fazer... Crie 20 minutos no teu dia. Então, movimento é não ficar deitado e sentado. Se você estiver em pé, você já está se movimentando. Por exemplo, eu como psiquiatra, se tem um paciente deprimido, na cama, você vai mandar ele para uma academia? Não. Não Você vai vai, falar, né? se você conseguir sair da cama e ir para a cozinha de meia em meia hora, você já está se movimentando, você já saiu do zero. Então, às vezes, a gente pensa que movimento é só ir para academia ou só para... pra treinar. E não é. Eu tô num movimento de quase 30 dias conversando com o personal, que horário que ele tem pra mim? Ele fala assim, Ana, às 8 horas. Eu falei, é muito cedo. O horário que ele tem, você nunca pode, né? Eu falei, olha, eu preciso segunda, quarta e sexta-feira e sábado. Mas eu quero à noite. Sábado não, sábado pode ser pela manhã, mas segunda, quarta e sexta eu quero à noite. Ninguém tem hora que quer treinar, dar aula à noite, Delcio. Ô, Helder, tem uns 3 meses que ela tá enrolando esse Tem, personal né? dela. Da outra vez que eu vim aqui. Então, desde quando Eu você veio tinha aqui, ó. parado, até hoje não voltei. Não acredito. Eu te sério. juro, é sério. Mas eu tô negociando com o personal Perfeito. as datas. Isso já é um grande começo. É um tá? avanço. Isso é um avanço. É um avanço. Diretor, como é que tá o nosso chat? Nosso Tá chat bombando tá aí, que aqui, eu tô tá? O vendo. pessoal tá chegando as perguntinhas já. Eu queria fazer uma pergunta aí para os 3 ao mesmo tempo. Em que momento vocês perceberam essa necessidade de integrar várias áreas no tratamento, no cuidado das pessoas? Teve um insight ou algum acontecimento como pandemia, coisas desse tipo? Em que momento vocês tiveram essa percepção? Eu acredito que essa complexidade do ser humano exige essa integração de um olhar multidisciplinar, na verdade até transdisciplinar. Porque quando nós pensamos na saúde física, psíquica, emocional e espiritual, nós precisamos olhar para todas as frentes do ser humano, né? Como ele está diante do sentido. A gente às vezes se pergunta, né? Mas é necessário ter um sentido? Sim, o sentido o ser humano tem em todos os momentos, em todas as circunstâncias, visto que o ser humano, ele, independente da situação que ele esteja enfrentando, a vida tem um sentido e está no mundo, está fora dele. Então, o movimento físico, como a Ana Paula falou, é um dos pilares da medicina do estilo de vida. Bem como o sono, a alimentação, a conexão social. Você vê que as partes vão se integrando. Sim, a diminuição do tóxico, o controle e administração do estresse. Então, tudo isso fala dessa integração do ser humano. Então, não fomos nós que entendemos, mas é uma realidade existencial.
dessa multiplicidade, dessa questão multifatorial do ser humano. É uma coisa bacana que ele também, eu acredito que ele falou, como vocês três se encontraram para que pudessem entender que o que você faz, o que ela faz e o que ele faz dá uma, né, é interessante, assim, porque geralmente tem uma área... Porque se a gente for analisar, eu praticamente, que sou leiga totalmente nisso, pô, o que um psiquiatra tem a ver com o personal trainer? Fala pra mim. Pois é, né? Aí agora, quando eu vejo... Hã? E tem E bastante. Sim, mas você entende, assim, eu tô falando como eu sou leiga em relação a isso. Poxa, o que tem a ver um personal trainer com uma psicóloga, com uma psiquiatra, com não sei o quê. Então, assim, né? E aí o diretor tá perguntando, como que vocês se encontraram e, né, que entenderam que isso seria legal trabalhar junto dessa forma? Dentro da psiquiatria, né, a gente entende assim, a tua mente, o teu cérebro está dentro de um corpo. Se esse corpo está inflamado, teu cérebro também está. Teu cérebro inflamado, ele não funciona como ele deveria estar. Nossa, Então, que se ele legal. não está funcionando, então você pode ter mais ansiedade, você pode ter mais depressão, que são doenças crônicas inflamatórias. Daí é que vem toda a história, por isso que eu fui Nossa, mas percorrendo. muito interessante, né, Então, gente? assim, Isso, né? doença inflamatória, ela faz aumentar uma substância, um hormônio que chama cortisol. Cortisol e ansiedade é quase igual a. Então, assim, tudo isso vai gerando disfunções e quando você medica, você melhora a função, mas a inflamação continua. Caraca, gente. Então, o que a gente foi percebendo na psiquiatria é que havia, por exemplo, depressões resistentes. Você trata, fica ótimo, perfeito, quando você vai tirar o remédio, volta tudo. O paciente, eu estou viciado nesse remédio, não é assim que fala? Sim, fala mesmo. Não, é porque você continua inflamado. Então, o teu cérebro continua sem funcionar da forma que deveria. Então, o medicamento ajuda, claro, mas não está resolvendo. Então, quando você melhora o estilo de vida, melhora esse quadro inflamatório, você tem uma eficácia no tratamento muito maior Nossa, que legal. do que só medicar. Só medicar. Onde eu entro? Aí, eu Onde eu entro? o que eu faço normalmente? Uma avaliação do estilo de vida desse paciente. Sim. Normalmente eu tenho um questionário, o paciente, quando vai no consultório, ele já tem esse questionário respondido e já tem um relatório do estilo de vida dele. E aí vamos avaliando junto com ele, porque é algo empírico. Sim. É algo que você vai construir com o paciente. Não é assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que mudar isso, você tem que dormir direito. Não. O que você acha que é melhor? Onde a gente consegue? Então, são várias coisas que a gente vai fazendo junto, é um processo. Por isso que não é tão difícil, entre aspas, mudar, porque você está acompanhando o paciente. E, assim, não exige muito dele, né? Tem que ser um pouquinho de cada vez, uma coisinha de cada. É hábito, né? Hábito é devagarzinho, né? Não é porque uma não coisa... é fácil não, gente, de verdade. E quando a gente vai avaliando a questão do movimento e o quanto nesse paciente, principalmente, é importante, aí a gente discute, né? Conversa com o Helder, o que você acha que seria melhor, mas aí tem as discussões, né? Helder, mas existe aquela paciente, aquela pessoa que treina também, tão louco que precisa também de um psiquiatra, de um psicólogo, de alguma coisa, que tem uns que são meio, né? Você sabe disso. Tudo que é demais não é saudável, né? Tanto é que o treinamento de alto rendimento ele não é saudável. Uau. Nenhum treinamento de alto rendimento é saudável. Não é qualidade de vida. Sim. Você pode ver atletas aí que ganham Olimpíadas, o ombro ruim, o joelho, sim, é verdade. sempre fica alguma sequela. sequela, alguma exatamente. coisa, né? Então, assim, nada que é demais, tudo que é demais é ruim, entendeu? Então, aí eu tento passar para meus alunos, você tem que treinar, mas com moderação, né? Pode treinar forte, pode treinar mais devagar, mas dentro Já chegou um momento que você acha que algum paciente paciente, fala, um paciente também. O dele, cliente. Seus clientes precisariam de um trabalho, de um serviço delas, assim. Sim. Você viu que você identificou, não Sim. tá legal, ele tá... Eu indico, passo o telefone. A inconstância, sim. né? A ausência, né? Quantas vezes ele já referiu, meu aluno não está vindo, está mais deprimido, aí ele encaminha para a doutora Ana Paula. E a gente se uniu, inicialmente foi uma amizade, né? Nossa, que legal. Ele dava aula num estúdio, no bairro Jardim, aí eu entrei,
era aluna dele, aí a Ana Paula era aluna de um outro personal, aí depois ela veio para ele também, e aí a gente começou a conversar. E aí as áreas vão se integrando, né? Com Esse certeza. cuidado com o outro é uma realidade que vai se integrando e o papo vai acontecendo, porque a gente vai malhando e vai fofocando, né? A discussão era É entre nós, né? A gente vai falando. Então, eu sou a chacota deles pela manhã, toda manhã, mas tá tudo bem. Diretor, tem alguma perguntinha no chat? Tem, sim. O Ale pergunta o seguinte: gostaria de saber dos convidados como motivar uma pessoa da terceira idade a treinar, se movimentar, sem pressão, sem imposição, e qual o melhor caminho para seguir? Posso Pode. começar? Vou Começa começar. você. Vamos lá, eu tenho uma aluna de 88 anos. né? Meu Deus, gente, tô chocada de falar da outra vez. 88 anos. E aí ela... Ficou até vermelho agora, hein? Gente, eu tô com vergonha, ainda Ela bem que eu tô de veio preto. porque ela veio que tinha muita dificuldade de elevação do braço, né? Por causa do ombro dela que estava inflamado. Tinha 2 próteses no joelho e estava com fraqueza nas pernas. Aí uma aluna dessa, o pessoal acha que o idoso ele não ganha massa muscular, mas ele ganha igual como uma pessoa adulta. Qual que é a diferença do idoso para quem tem um pouco mais novo, de 40, 50 anos? Quando ela para, a perda da massa muscular é muito mais rápida. Então, ela assim, ela tem que sempre estar treinando. E na aula com ela tem que ser o quê? Descontraída. Sim. Eu brinco muito com ela, converso, mas eu faço ela treinar. Então, esse é o meu jeito De- de fazer com que a pessoa idosa treine. E ela ama treinar. Ela fala assim, é meu horário preferido do dia. É E eu faço ela só. Ela sério? fala, você tá judiando hoje. Mas ela gosta. Porque eu brinco Mas não muito. fica sem ir, né? Tipo, mesmo que ela ache que tá judiando, mas ela não fica sem ir, né? Não Que fica, gosta, não, pegou não aquele fica. hábito de... Porque eu brinco muito com ela. E o idoso, ele sente essa falta de conversa, né? Do carinho, da proximidade, né? Querendo ou não, infelizmente, quando você acaba ficando mais velho, você fica um pouco mais afastado, né? As pessoas, infelizmente, deixam os idosos mais de lado. E lá na aula, eu faço totalmente o contrário. Então, ela entra, bom dia, tudo bem, um cafezinho. Vamos lá que hoje, hoje vai ser até a falha. Mas não faço isso com ela, mas... Sim, mas deixa ela, tipo... É Tô muito brincando. legal, É né? muito bacana. Isso faz parte de um dos pilares, a conexão social. Né? Só dela sair de casa, igual respondendo a pergunta do ouvinte, como convencer? Falando da importância, né? Levando, pegando na mão, levando a um lugar especializado, porque no caso do Helder é um estúdio, a pessoa tem um olhar bem singular, tem um momento, um horário separado para ela. Mas eu vejo Dá aquela também atenção, nas né? academias tradicionais também, porque eu já participei de academias tradicionais com muitas pessoas e a gente vê um olhar para o idoso de cuidado. Eu já vi, né? Sim. Ali o professor de sala ali auxiliando. Eu acho que é orientar, conversar, falar da importância, pegar na mão e conduzir. Não é diferente de um jovem adulto Sim. que vai. O idoso ele demanda de um cuidado e uma Ele gosta de atenção atenção, mais né? especial. Se for conversar ali com ele um pouquinho, dê uma atençãozinha, né? Paulo, ele já tá... Eu gostei de você, meu filho. Amanhã eu volto, né? É isso. Eu acho que a motivação, por exemplo, dentro do consultório já começa ali, né? Né? Falando a importância, como que ele pode estar melhor, porque normalmente o idoso tem muitas dores. Mas eu já tenho dor, ainda vou fazer atividade, vou ficar com mais dor. Eu falo, pelo menos você vai ficar com dor e forte. Aqui você só tá dor e fraca. Então você vai brincando, né? Só que assim, eu pego idosos bem que não chegam até uma academia, por exemplo. Então, como fazer, né? Em casa, por exemplo, é brincar. Se você está preocupado com o teu idoso que não está fazendo nada, pega uma bolinha de meia e joga em cima dele. Segura. Joga para mim. Joga para você. Vamos brincar. Levanta da cadeira. Senta da cadeira. Levanta. Eu falo 10 vezes, 3 de 10. Só levantar e sentar. Simples assim, você já faz praticamente um agachamento, né, Helder? É isso aí. Nossa, que Vamos legal. andar na casa, vamos brincar, vamos esconder alguma coisa, você procura para mim. É movimento, né? Então, se ele começa assim, depois a gente vai, olha, você já está fazendo, já está levantando sozinho. Poxa, agora vamos fazer uma caminhada? Agora vamos na praça que tem aqueles negocinhos que dá para fazer? Então, assim, as coisas têm que ser lúdicas. Só que, o que é mais importante? Faz junto. Você está tão preocupado do idoso fazer, faz atividade com ele junto. Isso Que já é mais ajuda emocionante, bastante. né? Alguma pergunta, diretor? A gente sempre tem alguma pergunta. Ainda mais nesse assunto que é tão interessante, né, gente? É muito bom.
É fato que a atividade física ajuda na parte psicológica, né, da pessoa, porque a respiração, melhor respiração, oxigenação do cérebro e por aí vai. Além das atividades físicas, que outro tipo de atividades vocês entendem que pode complementar um trabalho psicológico ou psíquico? Isso para as doutoras. Só deixa eu entender, me explica de novo. Além dessas, das Além da atividade físicas, física, que outras atividades vocês julgam que atividades seriam onde- interessantes? entendi. Atividades onde você tem pessoas, onde você possa se conectar, atividades onde você interage com a família, interage com a comunidade, atividades espirituais, pessoas que têm alguma conexão, seja lá qual a Sim. religião. São atividades que vai propiciar um bem-estar, né? Um bem-estar físico, espiritual, onde a pessoa comece a ter um sentido na vida. Então, não sei se a Van tem alguma... Eu acredito que eu vou responder com o viés de Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia. Ele fala que o encontro do sentido da vida se dá por 3 caminhos. Através da realização de valores vivenciais, que é isso que a doutora Ana Paula mencionou, que se dá na relação com o outro, seja esse outro íntimo ou não, nas conexões sociais, né, nessa valor de relação de vivência, tudo que é vivencial. E não só com pessoas, mas até a contemplação da natureza, a contemplação de uma boa música, de uma orquestra. Isso descobre o sentido que está no mundo, está encoberto. O que mais? Valores, a realização de valores de criação. Quando alguém coloca suas potencialidades em movimento, criando escrevendo algo, fazendo uma obra de arte, fazendo um artesanato, tudo isso propicia e viabiliza essa descoberta do sentido da vida. E a terceira e maior e mais alta categoria da realização de valores é a valores de atitude. Quando eu não posso mudar uma situação, sou convidado a mudar a mim mesma. Então, essas são as vias que nós podemos associar às questões psicoterapêuticas para que a pessoa tenha uma descoberta do sentido da vida. Meu Deus. Que Muito forte, obrigado. hein? Meu Muito Deus, Essa terceira é mais difícil, né? Sim. Mudar essa a si é mesmo. Pelo que é a atitude que a gente... Tem no chat alguma perguntinha, diretor? Depois eu vou fazer uma aqui para a doutora. O Gabriel pergunta o seguinte: como diferenciar quando alguém precisa mudar hábitos sozinha e quando já é hora de buscar acompanhamento médico, psicológico ou físico? Interessante essa pergunta, né? Responde aí. Eu não sou psiquiatra, mas pelo que eu entendo, a pessoa tenta várias vezes e nunca consegue. Tenta, patina, entra na academia, entra na natação, e nunca nada vai para frente. Eu acho que aí é a hora de você procurar um especialista, né? Tem que ser. Você acha que ele tem algum probleminha nesse caso? Acho que Com tem. disciplina? Não, você vai com disciplina mesmo. Talvez está desmotivado, talvez tenha algum problema também de saúde, né? Como tudo que vai fazer é inconstante, né? Tem. Sim, aí você tem que achar. O hábito, né? Você adquirir um hábito, ele depende da disciplina, porque o corpo, ele é uma disciplina. Então, a gente escuta muito paciente, não, doutor, mas eu não tenho rotina. Eu sou uma pessoa, adoro ficar sem rotina. Ou, meu sono, um dia eu durmo às 2 da manhã, outro dia às 10, e tá tudo certo, porque eu sou assim. Dormir 2 horas da manhã, outro dia tão caco, tô mal-humorada, E não o que eu conversa falo comigo direito. para o paciente, eu viro você bicho. é assim, teu corpo não. Teu corpo tem hora. Ele precisa saber que horas que ele vai secretar uma melatonina. Ele precisa saber que horas que ele vai secretar um cortisol. Ele precisa saber a que horas que ele vai secretar uma insulina. Se eu não tenho horário para comer, meu corpo não sabe que horas que ele funciona, que horas que ele trabalha. Imagina você indo para um trabalho e não sabe que horas que você vai chegar. Você chega lá, não, hoje não é nessa hora, é depois. Isso vai estressar por dentro do seu corpo. Seu corpo fica esperando que horas que ele vai trabalhar. E você que resolve. Então, você deixa, se você der para o corpo o horário, o tempo certo, dentro daquilo que ele é, que é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina, você vai ter um corpo funcionando. É como se fosse um carro. Imagina você com uma Ferrari. Meu Deus. Só que com pneu careca, sem óleo de freio, com motor Deus me livre. com gasolina batizada. Como é que essa Ferrari vai funcionar? Ela poderia ser
a Ferrari. Só tem um nome Só de que Ferrari, se né? ela Mas- não está olhada e Adequado. cuidada, ela não vai funcionar da forma que ela deveria. O teu corpo é mais ou menos isso, e você é o motorista do carro. Né? A parte espiritual, que a gente fala consciência, é aquilo que te dirige como pessoa. Então, aí que a gente fala, a responsabilidade pela tua saúde é somente sua. Caraca. Então, assim, ai, mas eu não consigo. Como assim não consegue? Vamos entender o que você não consegue? Não, porque eu começo e não termino. Então, é a hora que a gente vai ajudar. A gente vai estar junto. Esse é o trabalho da medicina do Vocês já vão estilo de sair vida. daqui com a paciente. Porque o que normalmente Deus. se fala, Ciane, é assim, faz isso, o médico normalmente ele orienta. A diferença é você ajudar dentro das Sim. dificuldades de seus... Por exemplo, você tem uma história. Você tem uma vida, por exemplo, que a sua família vive na festa, adora beber, comer. Daí você olha para o paciente e fala assim, olha, então, você não vai comer mais, você não vai beber mais. Aí é bem difícil, né, Você gente? tira ele do contexto social dele. Então, se você não olhar para isso, você não consegue ajudar. Ele também não vai fazer, vai ficar se afastando. Vai vai falar, achar que não, tá mas bom. isso aí eu não consigo fazer, não. Aí. Então, de repente, você não consegue deixar de comer e beber nesse momento, mas você consegue dormir um pouco melhor. Então, assim, essa é a responsabilidade. A gente vai dando para o paciente um olhar Sim. para a vida dele. Por quê? Porque, normalmente, esse paciente quer ver os filhos crescerem, ele quer ver os netos, ele quer estar vivo. Então é né? uma orientação E bem, muito né? bacana, né? Tipo, pra ele, né? Você faz ele ter consciência de que ele, Responsabilidade. do que ele quer pra ele mesmo, né? Pra vida, fazer, enfim. Gente, eu tô vendo que esse chat tá bombando aí, viu, diretor? Tem um comentário aqui interessante do Alê. Ele fala assim: tenho idosos que eu conheço que andam bastante para ir jogar bingo. Se alguém não leva, eles fogem. Minha tia e as amigas. Fugir pro bingo já conta como exercício? Como exercício, Com né? certeza, é movimento. É o social. Perfeito. Gente, Arruma bingo de manhã, de tarde e à noite. Pode ficar um pouco caro a brincadeira, né? sério, gente. Ela foge pro bingo, meu Deus. Foge pro É, bingo. mas exercício, mas aonde? Exercício é onde, Helder? Então, você vai andando até É o bingo. movimento. Movimento e Mas depois tem o social. É verdade. conexão, tem Gente, não movimento. acredito. Até Imagina foge. uma Olha idosa que... que fica o dia inteiro sentada ou deitada. Treinar Aí a atenção. gente Ela tem- levanta todo dia para ir pro bingo. Perfeito. Pelo menos Treinar duas atenção. áreas da que a Vanessa falou já vão ser cumpridas. Mas a aí. gente tem que tudo a gente também precisa, dentro da liberdade e da responsabilidade, avaliar o que traz prejuízo, né? Porque às vezes uma ação até a priori pode, como o Helder falou, né? Eu não conhecia essa realidade do alto rendimento, Sim. mas assim, o que é que traz? Quais são os benefícios, quais são os prejuízos, né? Tudo, acho que ele diz que em tudo na vida nós somos seres de escolha. relação, né? Tudo precisamos fazer consciente, são escolhas conscientes. E isso está na pessoa espiritual, que é capaz de decidir, né? Sim. Sempre capaz de decidir. Nós somos seres que decidem. Doutora Vanessa, na sua visão como psicóloga e logoterapeuta, qual a importância de um paciente encontrar sentido na vida para lidar com doenças e dificuldades emocionais? Então, a vida, repetindo, né? A vida, ela nunca deixa de ter sentido. Mesmo uma pessoa acometida por doenças, o paciente, a pessoa precisa ser apelada, lembrada. Claro, existem momentos de vazio existencial, mas são momentos de dificuldades que são enfrentados através, né? Pode ser da psicoterapia, da realização de valores vivenciais, porque a gente fala de psicoterapia, mas isso não é uma realidade que abrange a todos. Muitas pessoas sabem das suas necessidades, da importância, mas não têm condição financeira para fazê-lo. Então, como sair de uma condição de dificuldade psíquica, emocional e ter sentido na vida? Eu acho que nós somos seres que podemos explorar o que o mundo também nos oferece, né? O verde, a natureza, a relação com pessoas, relações saudáveis. Acho que tudo isso é uma riqueza imensurável que está disposto para todos nós, né? Porque quantas vezes a terapia é sentar com um amigo e conseguir falar aquilo que está passando, e sentir ouvido, escutado, e nesse momento a pessoa fala, nossa, vim tão mal e saí tão bem desse lugar. Então, essa possibilidade
humana, né? Eu acho que a gente está tendo que falar ultimamente do que é básico. Nós precisamos ser seres humanos, né? E quando a gente se encontra com uma pessoa humana, nós saímos enriquecidos desse encontro. Então, eu acredito que uma pessoa que está passando por situações difíceis, ela precisa de se encontrar com pessoas humanas. E isso é tão bonito porque nós temos em todo lugar pessoas boas, pessoas que podem estender a mão e pessoas que vêm ao nosso encontro nas nossas necessidades mais íntimas e profundas. Então, é possível, sim, sair de uma condição, esteja onde estiver, seja afetado psicologicamente, psicopatologicamente, é possível. O que você diria? Eu tenho uma amiga que ela perdeu a irmã e depois que ela perdeu a irmã, ela não faz mais. Ela engordou 35 quilos. Ela já havia perdido a mãe, né, e tal, mas assim, a irmã não, a irmã perdeu. Não quer mais nada. Tipo, só dorme, não dorme durante a noite, dorme só durante o dia, um pouco. E ela engordou uns 35 quilos. Ela disse que o esposo dela tá quase já largando ela, porque ela não quer fazer nada, nada, nada. E ela tá nos assistindo agora. Uhum. Ela, quando você estiver lá... Aí ela falou assim, pergunta pra ela se eu tenho que ir no psiquiatra ou é no psicólogo, qual dos dois? E aí ela tá nos assistindo agora, nesse momento. O que a senhora tem a dizer pra ela, doutora? Eu tenho, nesse primeiro momento, sobretudo, fazer um acolhimento, assim como eu acredito que ela também deva se acolher. Uma perda, cada um tem uma representatividade, e essa irmã, com certeza, era alguém muito significativo, de muita valia, de muito valor, um valor imensurável. Então, é preciso acolher esse tempo de sofrimento. Nós não aprendemos a sofrer. E a vida nos traz condições como esta que nós precisamos também aprender a sofrer. Então, respeitar esse tempo de luto, que tem uma duração, né? Elizabeth Kübler-Ross vai trazer as fases do luto, né? Que agora não me vem à mente todas, mas a negação, a barganha, a raiva, são fases que essa autora traz, que nós precisamos entender que são fases reais, a pessoa passa por isso. Então, ela teve, com todo o sofrimento, o ganho de peso. Então, temos que entender que, como a Ana Paula falou, ninguém vai fazer isso por ela. É natural ficar isolada? É natural se isolar, é natural se entristecer. Isso é natural sofrer. Não natural seria ela ficar bem com a perda da irmã. Agora, quem eu preciso procurar? Pode ser uma psicoterapia num primeiro momento, para ver se está sendo um luto elaborado, ou se já virou uma questão patológica, uma depressão, e a posteriori esse profissional vai encaminhá-la ou não para um psiquiatra. Mas eu acredito que é um momento muito sofrido, sim, de muita dor, de muita angústia, que deve ser respeitado e acolhido pelos que a circundam, mas é um momento que vai passar. Porque Frankl também traz uma realidade sobre essa irmã, ela está viva. Aonde? Nas memórias. Se a sua amiga for falar da irmã dela, certamente vai trazer com vivacidade momentos, vivências, lembranças, porque o ser amado nunca morre. Então, eu acho que esse também é um eixo de consolo para que a gente carregue dentro da gente os nossos entes queridos, porque eles estão vivos em nós. Aonde nunca vai passar é dentro da gente. Então, que sua irmã permaneça viva diante de você, dentro de você, e te dê forças também para superar esse momento tão difícil, que nós sabemos que é uma grande luta. E rapidinho, eu só diria para ela o seguinte: quando a gente não está bem, a gente está deprimido ou muito triste, a gente não tem vontade mesmo. Isso faz parte do quadro. Então, às vezes, a gente precisa fazer as coisas sem vontade mesmo. Então, criar a tal da disciplina, que é o que a gente fala, o teu corpo, ele é para dormir à noite, não é para dormir de dia. Então, cria um horário, põe despertador, e o que faz você acordar? É luz. Bateu o despertador, acende a luz. Você não precisa sair do quarto. Mas a luz já vai falar para o teu cérebro que ele está acordado, já é alguma coisa. Você já começa a criar um ritmo. Acordou, eu preciso tomar café da manhã.
Isso não é uma questão de eu quero, não quero, eu preciso. Eu preciso me movimentar, não preciso ir para uma academia, ir até a cozinha, Sim. voltar. Isso depende só dela. Né? Antes de pensar num psiquiatra, claro, se você está deprimido e fizer o tratamento, óbvio que vai melhorar. Sim. Né? Mas aí, igual a Vanessa falou, às vezes não precisa nem chegar a medicar, mas se você já olhar para você e falar, eu preciso melhorar, começa a fazer coisinhas pequenas. Olhar para o teu corpo e ver o que Sim. ele precisa. Ele precisa se alimentar, ele precisa de dormir, ele precisa de banho, ele precisa de coisas básicas. E isso, olha para o teu corpo como se fosse um filho. Cuida dele, que ele é a coisa mais rica que você tem nesse mundo. É isso aí, minha gata maravilhosa. Você sabe que eu te amo, tô morrendo de saudade. Já aparece no Espaço Rana 7 pra gente fazer de novo aquele cabelo, pra você ficar linda, maravilhosa e sair de lá, ó, feliz. Né, diretor? É isso aí. Deixa eu mandar um boa noite aqui. Tem um boa noite para você também aqui, Ciane, da Tropa da Ponte. Ai, não O acredito. Roberto da Tropa da Ponte tá aqui mandando um boa noite para todos nós. E Obrigada, Roberto. Boa noite. Olha, Sexta-feira agora eu tem. tô onde eu vou. Eu falo, cadê minha tropa? Eu tô desse jeito agora, viu? Tô gostando dessa tropa da felicidade. Hoje, pela primeira vez, eu consegui reunir uma galera aqui também, que eu tô falando que eles são tropa da felicidade. Não estão jogando dinheiro, não, mas a gente tá conversando muito bem esses dias, viu? Ai, um beijo pra isso aí. vocês. Tem uns comentários aqui interessantes do Ale, do Gabriel. É sobre as palavras da doutora Vanessa, que eles ficaram emocionados, etc. E realmente as suas palavras Eu são chorei aqui também, são meu muito amigo. acolhedoras, né? São. Imagino que isso Eu tô segurando. é a sua linha de atendimento, de acolhimento. Então, assim, muito bonito mesmo. Eu faço o coro aqui junto com os demais. Obrigada. Eu, gente, tô aqui segurando as lágrimas, porque a gente sempre tem uns BO do dia, né? Do dia a dia, né? E quando fala sempre em família ou em cuidados, assim, eu fico bem chororô. Esses dias eu tô bem chororô também, né? E a gente acolhe, né? Os amigos também. Esses últimos dias eu tô rodeada de pessoas que estão passando essa fase de luto, né? Meu pai também teve um AVC, aí ele deu uma piorada. Aí eu fico mais, assim, ainda meio mole, entendeu? Então, quando ela falou assim, pergunta para ela se eu preciso procurar uma psicóloga, um psiquiatra, quando a gente postou, né, hoje. Então, tem gente que gosta muito do assunto que a gente vai falar sobre isso. Nossa, eu quero ver isso aqui. Ah, eu quero ver sobre isso. E esses últimos dias a gente trouxe uma psicóloga para falar sobre narcisismo, né? E para falar, teve outro assunto sobre criação de filhos, né? Pessoas que ficam colocando o filho para outros para cuidar, enfim. Foi um dos assuntos, assim, um dos mais loucos. O pessoal gosta muito quando fala sobre a saúde mental, alguma coisa assim, né? Muito bom. E aí, quando eu fiquei o dia todinho com essa pergunta hoje, falando, meu Deus, não posso esquecer lá no programa. Aí ela, tô assistindo, aí mandou mensagem aqui. E aí, tu não falou nada ainda? Eu digo, meu Deus, não posso esquecer. Não pode esquecer. Mas muito se fala de pilares da saúde. Quais vocês consideram a mais desafiadora a ser incorporadas no cotidiano de hoje em dia? Quais vocês acham? Eu acredito que assim, não é quais, cada paciente vai ter o seu desafio. Então, tem pessoas que vai ter o seu momento. Então, assim, você vai entender com o paciente qual é o momento dele. Às vezes o momento é que, igual eu falei, o sono é mais fácil. Tem pessoas que falam assim, detesto atividade, não me mande fazer nada. E é o que eu falei, às vezes sair do sofá para a cozinha e voltar Sim. já é um movimento. Ou você está no trabalho, sobe uma escada e desce, em vez de pegar o elevador. Em vez de você ir de ônibus até o último ponto, pegar um ponto a menos e ir a pé até o teu local de trabalho. Às vezes, no horário de almoço, dá uma caminhada, põe uma musiquinha, que daí você já escuta uma música. Então, assim, não tem um desafio maior em todos. Acho que é para cada paciente. Por isso que a gente trabalha com o paciente esses pilares para a gente poder ir melhorando aos poucos. Tanto a alimentação é muito difícil, né? Porque, mas eu gosto disso, é tão engraçado. A gente é da alimentação. Não, eu não vou deixar, mas não é deixar. Às vezes você nem tira, né? Porque, na verdade, você não vai fazer uma dieta no sentido calórico só. Você vai olhar principalmente para o lado inflamatório. Sim. Então, os aditivos, ultraprocessados, os embutidos. Nem se fala, né, Elda, nesse negócio.
Aí a gente vai, e na verdade, às vezes, assim, você vai introduzir coisas Sim. e não só tirar. Então depende muito de cada paciente. E você? Fala em embutido, o Helder já se arrepia, né? Eu ia falar para ele aqui, Helder, fala um pouco pra gente sobre isso, sobre a questão de alimentação dos seus clientes lá. Eu tenho uma nutricionista no estúdio, né? E eu dou alguns conselhos e dicas, mas eu sempre acabo encaminhando para a Nutri, né? Ele perguntou a parte mais difícil dos alunos, né? Tem aluno que ele não gosta mesmo da atividade física, não gosta da musculação. Então, o que eu falo? Naquele dia, põe um tênis. Só põe um tênis no pé. Tá bom, você colocou só o tênis. Amanhã você põe um tênis e vai até a porta. No outro dia, você põe o tênis, vai até a porta e desce até o elevador, entendeu? Desce, e até o dia que você vai entrar na academia, não tá com vontade, entrou, vai embora. Um pouquinho de cada vez. Não adianta você querer, de um dia para o outro, treinar 7 vezes por semana, que você não tem constância, você não consegue. Essas mudanças de hábito muito repentinas, você não tem sustentação. Então, é o que eu falo para os alunos. Começa uma vez por semana na musculação, depois passa para 2, vai para 3, começa a fazer, aí depois você vai para a alimentação, ou começa na alimentação e depois vai para a musculação. Mas você acha que para emagrecer, eu falo até por mim mesma, né, gente? Só fazendo uma dietazinha sem treinar, você acha que vai resolver? Olha, vou responder, mas com ressalva. Vai. A alimentação ela vai te emagrecer. Só que você vai perder massa magra também, porque você não está treinando. O que te sustenta? É a musculatura. O que mais faz você queimar caloria é músculo. Então, quanto mais você treina e você cria a musculatura, você queima mais caloria. Então, quanto mais músculo você tem, mais caloria você vai gastar. Então, você emagrece mais. Tá melhor. Mas você pode comer. Aí você pode comer, exatamente. Que nem assim, o pessoal, eu peguei um aluno, que ele fez uma bariátrica, 1 mês e meio depois da cirurgia, ele veio para fazer treinamento comigo. 1 mês e meio. Ele só teve que fazer a cirurgia da barriga. O braço foi tranquilo, as pernas tranquilas. Não ficou aquela pele caída, né? E eu teve uma outra aluna que ela foi até mim, depois de 1 ano e meio da bariátrica. Aí vai ter que fazer braço, perna, porque aí ela emagreceu muito e não criou musculatura. Então, aí você vai ter que fazer a cirurgia completa, mas dos braços, dos membros inferiores, superiores e o abdômen. Então, você tá vendo aí, né? A Lebertoldo, não é só questão de fechar a boca, se não for pra academia, já sabe. Pra você, ele fala que come bastante, gente. Dizendo ele, né? Hoje ele viu comendo um negócio lá na minha empresa que ele ficou assustado comigo. Ele viu comendo um miojo, sabe? Miojo. Aí ele falou, mentira, gente, que eu não tô vendo isso. Eu falei, caraca, é uma coisa mais rápida pra eu poder... Eu tô caindo de fome, não dá tempo pra fazer muita coisa. Aí ele ficou lá 2 horas olhando pra mim, sabe? Quando o Uber chegava. Mas é muito raríssimo. Come o miojo. Mas Toma miojo não pode, gente. Não pode, não. Um shake de whey, melhor que miojo. Quando começa a falar muito em comida é porque tá com fome, né? Vamos pro Havaí? Vamos, diretor. Vamos. Não posso miojo hoje, tem que ir pro Havaí comer a tilápia. Então vamos. Restaurante Havaí, mais de 30 anos no mesmo endereço, um restaurante tradicional aqui em São Bernardo do Campo. Aqui você encontra pratos à la carte, encontra porções, aperitivos, drinks e muito mais. Venha pra cá. Vem para o Havaí, a sua casa fora de casa. Estamos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 2433, centro de São Bernardo do Campo. Vem com a gente. É isso aí, pessoal. É isso aí, gente. Restaurante Havaí, vocês viram as delícias, né? Tem bastante coisa gostosa, tilápia, enfim, muitas comidas nordestinas. E, como eu falei para vocês anteriormente, das 11 da manhã até as 4 do dia seguinte. E hoje, gente, eu quero saber aqui do Helder, que ele deixou na última vez que ele esteve aqui, que ele tinha um assunto muito bacana para falar. Fala para nós, Helder. Fala Antes que ele esqueça de novo. Antes que você esqueça de novo, pelo amor de Deus. Eu faço, né, após em grupos especiais, e um dos meus alunos, dos alunos, na verdade, né, após ela fala sobre idoso, adolescente, obesidade. Sim. E também esclerose. E eu tenho um aluno com esclerose, né, já tive
Já tive aluno bem limitado já, e esse que eu tenho agora, ele não é limitado, e eu treino ele para que não avance a doença, né? Então, assim, a musculação é fundamental. Quem tem que treinar, tem que fazer a musculação. Era um dos assuntos que eu não falei, que eu atendo lá no estúdio, alunos com esclerose, né? Nossa, que bacana, né, gente? Tem os métodos como você deve treinar um aluno. Você não pode chegar à fadiga, por exemplo. Você não pode treinar um aluno para ter a fadiga, quem tem esclerose. Isso pode avançar a doença. Então, assim, você tem que treinar e ganhar força, mas sem levar ele à fadiga. Não pode ter fadiga. Nossa, interessante, né, São Trabalho os cuidados diferenciado, diferentes. É uma coisa diferenciada, né? Tem que ser com todo cuidado, Então, cada vez mais, sim. né? Tem uma pergunta aqui pro Helder. O Ale pergunta o seguinte: qual o whey mais indicado para a terceira idade? Aquelas bebidas lácteas que vendem no supermercado é uma boa opção? Tá vendo aí, né? O whey mais indicado, assim, tem 3 tipos de whey, né? Que é o isolado, o hidrolisado e o whey normal. O isolado, ele tem nada de carboidrato. O hidrolisado, ele tem a maior absorção mais rápida. E tem o whey normal, né, que ele tem mais carboidrato. Aí depende de cada aluno, mas eu acredito que seria o whey normal, que tem carboidrato, que também a gente precisa de carboidratos, né? Seria o whey não é normal, concentrado ou isolado? Concentrado, concentrado, isso, né? Desculpa, estava fugindo a palavra. É o whey concentrado. Concentrado. Esse seria o mais indicado. Helder, conta pra nós, assim, uma história muito engraçada de que você tem de aluno, que você compartilhar com a gente. Não uma sendo fofoca. minha, tudo bem. Já que eu fiquei sabendo, diretor, que esse povo gosta de fofocar nos treinos. Uma coisa assim que você fala, meu sério. Deus. Sério? Sim, uai. Conta, doutora, tem alguma aí, um caso, uma coisa. Aqui. Você não precisa falar o nome, só que foi muito assim, que te impactou, ou foi ser engraçado, ou que deixou impactada mesmo assim, que mexeu com você. Eu, recém-formada, tive um caso de uma mãezinha que perdeu Vai pensando no seu aí, tá. tá? que perdeu seu filhinho de 5 anos, e na ocasião eu tinha o meu filho com 5 anos. Eu acho que foi um dos casos mais difíceis para mim. Eu acredito que eu não estava preparada ainda para aquele atendimento. Foi muito difícil, porque foi uma morte muito dura, muito trágica. E foi o mais difícil para mim. Nesses 10 anos de atendimento, eu acho que eu não estava preparada naquele momento. Eu acho que isso foi o mais difícil. Engraçado? Não tem engraçado. Assim, não tem. Não. Não, porque às vezes chega uma pessoa com uma história absurda. Não, fala, tem gente gostosa, divertida. Eu amo os meus pacientes, é uma delícia atendê-los. Fala mal que aquele povo diz, olha, não sei não. Tem que uma delícia atendê-los. Eu acho que cada um traz sua singularidade, traz sua riqueza. Franca, eu falo sobre isso, de encontro pessoa a pessoa. Ali, hierarquicamente, ninguém é maior que ninguém. Tá todo mundo legal, aqui, né? Neste lugar. Então, eu aprendo muito com eles. E também posso compartilhar os meus aprendizados com eles. Eu acho que legal, a minha vida é uma delícia. Todos os dias sentados diante deles, aprendendo e ensinando. Doutora Ana Paula, o que mais te impactou? Várias coisas, né? Tem muitas coisas, né? Mas, assim, eu acho que quando a gente está começando, a gente faz algumas coisas que... Olha, poderia ter sido melhor, repensa, poderia ter feito... né? Mas eu acho que, assim, a psiquiatria, ela sempre me fez ser mais humana. Eu acho que é isso que me deixa mais fiel àquilo que eu acredito. Eu tive um pacientezinho, isso na residência de psiquiatria na Santa Casa, aqui em São Paulo. E tinha um rapazinho que sempre ia lá e muito desconectado, bem paciente psiquiátrico. E eu, residente, falava, tem que internar, né? Toda vez ele chegava, eu mandava internar. Chegava, só que ele fugia e voltava. E voltava sempre no meu plantão. E eu comecei a falar, mas não adianta mandar internar porque ele sai, né? Aí eu comecei a deixar ele dormir lá comigo. Então ele dormia na maca do meu consultório. E aí ele ia para dormir lá. E ele falava, doutora, para de querer me medicar, eu não quero ser medicado, só quero ficar aqui perto de você. E foi uma coisa bacana, porque eu cheguei para os meus professores e falei assim, gente, eu não quero mais tratar esse paciente, eu quero fazer terapia. Mas você não é terapeuta, você é psiquiatra. Me arrumou um jeito. E aí eles me arrumaram, na época, um supervisor,
para poder eu atender na hora do meu almoço esse paciente. Então, eu atendi ele durante o ano, tempo de psiquiatria, mas foi assim, um caso de que eu entendi o que é ser humano. Porque, de repente, para esse paciente, isso estava bom, ser escutado, ser recebido, ser acolhido, independente. Mas para mim, eu queria atender, e medicar, e internar, que era o que eu estava fazendo, né? O que eu tinha que fazer lá. E isso foi bem bacana, assim, porque eu acho que me tirou um pouco aquela urgência de tem que dar remédio, tem que fazer. Não, vamos entender. Até um momento que ele falou, doutora, eu preciso de um médico agora. Eu preciso tomar remédio, porque acabou de eu ficar meio ruim. E aí foi andando. Que bacana, né, gente? Ele se sentiu à vontade, né? Se sentiu acolhido, escutou. Alguma pergunta aí, diretor? Não, o pessoal aqui tá quietinho agora. Lembrou? Só... Não, lembrei de algumas coisas aqui. Tem que falar. Eu já tive aluna que chegou para treinar comigo no estúdio, não estava nem um pouco de vir de treinar, e a hora que eu olho, tá de quase que uma pantufa no pé ali. Aí eu olhei assim, de chinelo, e falei, não tô afim de treinar, vamos sentar. Aí eu tenho uma máquina de café lá, aí queria tomar café e sentar para conversar. Falei, não, você veio de chinelo? Não é possível. Não, já veio de chinelo, ela veio de chinelo. E lá tem essa máquina de café ainda? Tem. Tá vendo aí? A gente toma o próximo café, né? Ai, sabe, tem né? pão de queijo aí? Tem pão de queijo? Gente, Deus? é sério, Tinha cada nome, não? coisa. Tem nome. Não pode falar o nome, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu sei Se é quem eu tô pensando, pode falar. É você, Vanessa. Ela foi de chinelo uma vez Gente, eu não treinar. acredito, não, E gente. queria ficar sentada. Sério? Não, adoro bater papo. Não, já que tem que ir, vamos. Mas tem dia que dá pra tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, bater um papo. Eu gosto de conversar. Meu pai e meus pais moram em Sorocaba, né? E aí eles vêm toda quarta-feira, porque minha mãe ela é psicóloga de trânsito, então ela atende aqui em Santo André, de quarta-feira depois do meio-dia e na quinta-feira de manhã. E vai embora. Então toda quarta-feira eles dormem na minha casa. E aí eles passam em frente a uma empresa grande que vende chocolates, né? Sim. Vou falar o nome aqui. Ah. Aí ele trouxe um panetone uma vez para mim com cobertura de chocolate. Nossa, mostrei para a Vanessa. Pronto. Toda aula agora ela me pede isso aí. Cadê? Vamos comer. Tem aquele panetone, seu pai não trouxe mais? Pra ele comprar e dar pros... né? Poxa, pensei nele hoje. Gente, tá vendo? Quando falamos de mudanças de estilo de vida, muitas pessoas esbarram na questão da motivação. Essa é a única coisa que, sobre qualquer área, qualquer parte, quando fala sobre o estilo de vida, a motivação é que dá aquela freada, né? Como cada um de vocês, no trabalho, nas suas áreas, trabalha essa questão do aspecto da disciplina, de propósito de seus pacientes ou alunos? Como vocês motivam esse povo? Cada um na sua área. Que tudo precisa de um, né? Pode falar? O que eu falo para os meus alunos, né? Você trabalha o mês todo e qual que é o ônus do trabalho? É o salário, Sim. certo? O seu corpo também precisa do seu salário. Qual que é o salário? É o treino. Desculpa, o treino é o trabalho e a saúde é o ônus. É o então salário. é isso que eu falo. Você não tem que trabalhar todos os dias para ter o seu salário no final do mês. O corpo é a mesma coisa. Você tem que ter um movimento todos os dias para que você tenha saúde e longevidade lá na frente. Essa é a minha motivação, que eu falo para os alunos ter uma constância, né, uma disciplina. Então, assim, uma motivação, ela passa rápido, mas depois tem que ser a disciplina. Então, é isso que eles têm que colocar na cabeça. Tem que treinar para ter saúde. E você, doutora? Eu vou trazer um caso de hoje. Eu acho que hoje nós refletimos uma questão. Eu acho que a pessoa não pode perder de vista, apesar das adversidades presentes, o propósito dela, né? Aonde ela quer chegar, né? É claro que a pergunta que você fez foi acerca da atividade física. Os meus pacientes não estão voltados para a atividade, mas vamos pensar no processo terapêutico. Às vezes a pessoa perde o campo de visão ali do sentido, ela perde temporariamente o campo. E o meu trabalho é estar ali apelando, fazendo memória desse campo de sentido. Igual para mim, vamos falar de mim. O Helder falou verdade, às vezes eu fui de chinelo, eu sou uma pessoa que não gosto muito da musculação, mas estou há 4 anos. O que me motiva aí? A saúde, sobretudo psicológica, pela demanda de pacientes que eu tenho. Você acha que o estresse também melhora?
Não, melhora absolutamente tudo. Eu estive no Masterclass, que é um dos campos mais integrados da psiquiatria. Nós escutamos mais de 40 palestras, foi unânime. A atividade física hoje é protocolo de tratamento para o bipolar, para a depressão, para a ansiedade, todos os quadros que são apresentados com a atividade física têm uma melhora significativa, não é, A Ana? atividade física é anti-inflamatória. Ela libera, a contração muscular libera substâncias anti-inflamatórias. Além no cérebro, ela trabalhar com a neuroplasticidade. Então, até para prevenção de Alzheimer, hoje tem pesquisas de reversão de alguns quadros, não a reversão total, mas de sintomas de Alzheimer em paciente comprometido. Então, assim, atividade física hoje é mais do que só uma questão para emagrecer ou para ficar bem fisicamente. Ela é anti-inflamatória. Então, isso é a motivação, trazer a consciência, Sim. a importância. Eu acho que a motivação ela é intrínseca. Então, a pessoa precisa entender o porquê daquilo, o para quê daquilo. Senão, Não tem qualquer sentido. adversidade vai Vai parar parar, né? mesmo. Vai E você vai trabalhar com o que o paciente te traz, com os valores dele. Exato. Né? Então, a gente vai ver o que é valoroso para ele. Então, normalmente, o que é valor para ele? Ele chegar a ser chefe da empresa dele. Às vezes, valoroso é ver os filhos crescerem, cada um vai tem ter. a sua, É né? onde que você vai falar, tá vendo? Como é que nós vamos fazer para você chegar a ver teus filhos, seus netos? Então, a gente vai olhar de uma forma integral, não só com atividade, mas conexão social e estresse. O estresse é uma das coisas que mais se inflamam, né? Que é onde é cortisol puro o tempo todo, adrenalina, né? Então, não adianta só fazer atividade física ou só comer direito. Você tem que olhar as outras coisas, você tem que dormir direito. Quer dizer, você tem que melhorar isso, né? Porque não tem ideal também. Mas você tem que ter você vai melhorando aquilo que não está bom e diminuindo aquilo que está ruim. Para você tentar não chegar assim a comer um miojo, né? Ai, meu Deus. Coisas nesse sentido. Olha o bullying, Ana. Contei ao vivo. Vamos falar, como vamos miojo. fazer melhores Gente, mas esse escolhas. miojo eu comi já tem muitos séculos que eu não como miojo. Mas hoje eu tava afim, assim, uma coisa rápida pra vir pro Olhar Plural. E aí eu falei, caraca, vou ficar sem comer nada. Até que hora, Não, gente? se for uma coisa bem pontual, que nem você for fazer há muito Não é tempo, isso que Não, vai... é Ok, muito não é isso que tempo. vai- Não, não é muito isso que tempo, vai- muito tempo. que vai estragar. Não é isso. Ai, meu Deus, tem gente rindo ali nos bastidores, eu vou fazer de conta que eu nem estou ouvindo, tá? Nosso Olhar Plural tá chegando ao final, gente. Eu tenho mais uma perguntinha. Mas antes eu quero perguntar pro diretor se ele quer fazer mais alguma pergunta. Se tem alguma no chat que ele quer falar. Não, tem uma pergunta aqui da... Ah, não, é do Gabriel. A do Gabriel foi respondida aí pela Ana e pros demais, né? Ele perguntava quais práticas podem ser incorporadas no dia a dia. Eles acabaram falando aí nessa última fala. Aí tem a Rosângela Vilas Boas. Ela, confesso que não sou fã de musculação. É mais uma pro time. Mas treino pela minha saúde, pois preciso fortalecer coluna e joelhos. E ultimamente me sinto bem melhor. Então, um depoimento aqui da Rosângela. Mamãe. A mamãe? A sua mãe treina? Treina. Que legal. Ela treina em Sorocaba, na academia, e toda quarta-feira, quando ela vai pra Santo André, ela e meu pai treinam comigo. Nossa, que legal. E eu obriguei né? eles a treinar comigo. Deve ter. Por livre e espontânea pressão. Por né? livre e espontânea pressão, né? Meu pai, praticamente. meu pai é engraçado demais. Esse é um cara que foge do treino, é meu pai. Não, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pintar. Pai, depois você faz. A hora do treino é sagrada. Vem cá. Não, mas... Vem cá, eu não tenho que buscar seus filhos na escola? Não. Vamos treinar. Eu vou buscar hoje, não tem problema. Treina primeiro, depois você Depois busca. você busca. Tadinho, coloca ele lá no... Ai, meu Deus. Gente, pra finalizar, pra fechar tudo aqui, esse negócio, que a conversa tá tão boa, vocês vão ter que voltar, né, diretor? Eu Ah, gostei sim, muito. muita coisa, né? É muita coisa. E esse trio aí bate um bolão junto, hein? É verdade, gente. Eu tô me sentindo até importante aqui. Eu falei, gente, vou ter que praticar alguma coisa, porque olha, tem dias. É tão verdade isso que vocês estão conversando aqui, que a gente está usando todos. É o estresse, é a cabeça, é o corpo, é tudo. Né? Então, assim, tudo isso é algo que a gente precisa clarear, não só uma parte, né? Eu vou cuidar da saúde mental. Mas a saúde mental já envolve outra aqui, outra, ou seja, é uma ramificação, né? Tem tudo, então...
Já entendi aqui o Tá lado. na hora tá, de diretor? parar de procrastinar, né? Agora eu vou criar vergonha na cara. Ó, pode ter certeza que amanhã eu não prometo não, depois de amanhã. Segunda-feira, né? O Dia Internacional. Se vocês pudessem dar um conselho prático para quem nos ouve agora, nesse momento, e vai ouvir depois, que quer começar a cuidar melhor da saúde, tanto física quanto mental, o que diriam? Agora você pode olhar para aquela câmera ali, ó, tá? Eu diria dizer sim à vida, apesar de tudo. E o sim à vida abarca dizer sim a você, ao autocuidado, à autotranscendência, essa capacidade de sair além de si, de olhar para o outro, de olhar para o mundo. Dizer sim à vida é dizer sim a todas as possibilidades que estão no mundo a serem realizadas, esperando por você. Então, diga sim à vida. Doutora Ana Paula. Já falou tudo, né? Mas tem que ter uma coisinha para você deixar marcado lá. Eu acho que assim, quando a gente fala, né, que a gente está falando de medicina do estilo de vida, é olhar para frente mesmo, olhar como assim, é uma mudança devagar. Às vezes, o que eu falo assim, para os meus pacientes, são melhores escolhas. Né? Se eu tenho uma água com gás e uma Coca-Cola, hoje eu consigo optar pela água com gás? Opte. Né? Hoje não dá, porque hoje eu preciso de uma Coca-Cola. Então tome. Entendi. Mas comece a ter melhores escolhas para você. Cuida do seu corpo como a única expressão dele na vida. Por quê? Porque sem o corpo a gente não consegue estar aqui. Então, assim, cuida dele, deixa ele legal, porque isso vai te ajudar a se expressar como gente, como pessoa, como ser humano na vida. Você vai conseguir fazer a tua missão. E Helder, você? Eu Qual a vou melhor? começar com uma pergunta. Como você pretende envelhecer? Como você pretende chegar aos seus 80, aos seus 90 anos? Você gostaria de caminhar sozinho, de dirigir, de colocar uma meia no pé? Gostaria de conseguir estender uma roupa no varal sem dor no ombro? Agachar e pegar a sua carteira, a sua chave no chão? Então treine. Escolha bem suas amizades, sua alimentação, durma bem, beba água. Bastante água, né? Escolha bem suas amizades, viu, gente? Exatamente. Importante. As amizades Porque influenciam muito. Né, você que tá de casa, que eu conheço, sabe muito bem o que eu estou falando, que é uma levantação de copo que não para, né? Ah, não, é só hoje com os amigos, é só hoje com os amigos. Hoje eu vou beber sozinho, porque eu tô sem os amigos. Amanhã com os colegas, depois não para nunca. Aí de segunda a domingo. Como assim, gente? Escolha bem a amizade, né? É sério, gostei dessa aí. Escolher bem as amizades. Diretor, você tem o que para dizer pro povo de casa, pra gente dar tchau? Eu só tenho a agradecer aqui o trio aí, que realmente esse trio juntos Foi não tem pra onde maravilhoso. correr, hein? Não tem desculpa. E agradecer o pessoal aqui que compareceu, que fez as perguntas. E uma boa noite a todos. Muito obrigado por mais essa noite incrível. Gente, eu quero agradecer imensamente, tá? Cada um de vocês por ter saído de casa, ter aqui, né, passado umas horas com a gente, compartilhando sua história. Com certeza, tudo que foi dito, foi conversado aqui, deixou pessoas de casa muito mais calma, muito mais tranquila, e outros buscando até a solução para aquilo que eles estão passando, né? Se identificando. Caraca, então eu preciso procurar isso mesmo para mim, né? Eu, particularmente, me senti aqui acolhida. Tem coisas que eu falei, meu Deus, tem coisas que a gente tem que buscar, às vezes a gente foca em outras coisas e acaba esquecendo de tudo, da saúde mental, às vezes cuidando de uma outra coisa, do trabalho, foca demais no trabalho, esquece que tem uma vida, que tem uma casa, que tem família, que tem coisas, a gente foca, né? Não sei quem que é mãe aqui, eu tô assistindo também, então às vezes a gente pensa muito, eu sou uma pessoa muito, que quem me conhece me chama de, meu nome é trabalho, eu sou muito focada nas coisas, e às vezes eu deixo outras coisas, outras prioridades, né? Coisas importantes que deveriam ser prioridades, para trás e foco mais no trabalho. Então, assim, aqui eu tive um up também, de que eu tenho que cuidar também de mim, me acalmar mais, tirar mais o pé do acelerador, treinar um pouquinho, né? Para ver se o estresse vai embora. Você vai ter ficar mais Para ver minha filha e meus netos crescer, que quer ter neto agora não, tá, Hanna ter mais Bianca? disposição para você trabalhar, treinando, se alimentando, dormindo bem. Legal, né? Muito bom, muito obrigada. Um abraço especial para Agradeço. NutriWay, para o Espaço Rena 7, para o Restaurante Havaí, Criativa 3D Produções. Obrigado, pessoal que está aqui, né? Para a tropa aí da felicidade.
tá? Obrigada, viu? Obrigada, Helder. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Trago essas joias. Legal, aqui. né? Foi muito bom. Gostei Obrigada. demais. Muito feliz com a presença de vocês. Obrigada a você. Nós Tá? que Com a sua também, tá? agradecemos. Obrigada. Obrigado. Beijo, diretor. Obrigada. Beijo. Beijo carinhoso pra você de casa. E o Olhar Plural fica por aqui. E até a próxima. O próximo, né, gente? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.